Olá, seja bem-vindo. A palavra de hoje baseia-se em Jeremias capítulo 25. Jeremias, profeta, foi chamado por Deus por volta do ano 626 a.C. e profetizou durante o período dos últimos reis de Judá. Havia muitos problemas naquele contexto e Manassés, que reinava na época, estava agindo de uma forma contrária aos propósitos de Deus e praticou muitos abusos relacionados à religião, e isso desagradou profundamente a Deus. Deus, entristecido com a nação, levanta o profeta para chamar o povo ao arrependimento. Quando Deus o chama, ele resiste, faz questionamentos, mas Deus o estimula e ele encara o desafio que lhe está sendo dado. O tema deste livro é o julgamento de Deus, pois esse contexto de desobediência requeria uma chamada da parte de Deus para o arrependimento. E Jeremias, ele, além do chamado para o arrependimento do povo, ele proclamou a salvação que Deus tinha para a nação. E eu quero compartilhar com você algo que tem no capítulo 25, porque esse capítulo vai nos mostrar exatamente um momento em que Jeremias já vinha sendo repetitivo naquela mensagem de chamada ao arrependimento. E nesse capítulo vai falar um pouco sobre os 70 anos que a nação estaria vivenciando durante aquele tempo. E Deus, através do profeta, vai fazer um alerta, vai fazer assim uma exortação ao povo para que eles se voltem para o Senhor. No versículo de número 3 do capítulo 25, ele diz: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, começando de madrugada, eu tenho anunciado, mas vós não escutastes. Veja, o profeta está cumprindo uma missão, insistindo, e a primeira coisa que ele está reiterando é o chamado de Deus, a chamada do Senhor para o arrependimento. Mas o povo não dá uma resposta positiva. E este fato é interessante ser destacado porque todos os dias a palavra de Deus nos adverte para que estejamos nos voltando para Ele, para a Sua palavra. Este é o primeiro alerta que o profeta faz, uma chamada ao arrependimento. Porém, no versículo de número 7, diz o texto: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Aqui nós temos um segundo aspecto que é evidenciado pelo povo. Primeiro, o povo não deu ouvidos. Segundo, evidencia exatamente a razão de não ter dado ouvido. Foi a indiferença. A indiferença, naturalmente, meu prezado, é o prenúncio da ruína. Aqui está evidente esta verdade. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Veja que há aqui uma consequência muito grande, que é por causa da indiferença do povo. Mas ainda
eu quero destacar algo mais para você no versículo 11, que diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ou seja, não dar ouvidos à palavra de Deus, portar-se indiferentemente para com ela, promove exatamente escravidão. A escravidão foi algo que Israel ou Judá atraiu para si, justamente porque Deus insistentemente estava chamando-o ao arrependimento. Porém, esse povo não lhe deu ouvido. O versículo 12 diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Olha, o tempo ele se cumpre. Este é o quarto aspecto que eu quero destacar dentro deste alerta de Deus para com a nação de Judá. Então, a primeira coisa que Deus está alertando é que eles não deram ouvidos à sua voz. A segunda coisa é que eles se portaram indiferentes para com a palavra do Senhor. A terceira coisa que nós vimos aqui é que essa indiferença, ela promove escravidão, ela atrai escravidão, problemas, e em último lugar nós vimos que o tempo se cumpre. Percebamos a fidelidade da palavra de Deus. Todos esses alertas aqui se cumpriram na nação de Israel, justamente por causa da falta de interesse da nação para com a palavra de Deus. A pergunta que eu faço a você nesta oportunidade é: quantas vezes você tem sido alertado acerca da necessidade de dar ouvidos à palavra de Deus? Será que você tem se portado indiferente para com o chamamento de Deus? Ou você tem vivenciado situações que são claras de sofrimento, de escravidão? Você se sente cada dia limitado nas suas ações, com dificuldades de sentir essa liberdade que é promovida, que é dada em Cristo Jesus? Pois bem, é importante observar, porque Deus, ele é paciente, é longânimo, porém o tempo dele se cumpre. E o tempo se cumpriu na vida de Israel. A nação de Judá, ela foi realmente castigada, ela foi justamente disciplinada por causa da falta de respostas ao chamado de Deus. A palavra de Deus está à disposição e sendo proclamada dia após dia, porém os homens se portam distantes, surdos e diferentes para com essa palavra. Que Deus desperte em você o desejo de ouvir a sua palavra, de andar na sua presença e considerar os seus preceitos. Deus te abençoe e muito obrigado por ter acessado o nosso canal. Até a próxima oportunidade, se o bom Deus assim nos permitir.